Fala, Pink Zoners! Vocês estão bem? Eu estou muito bem. Voltei aqui com excelentes movimentações e notícias que rolaram no dia 1 de junho, né? Dia 1 de junho. E aí eu quero fazer uma introdução antes da gente começar efetivamente a falar sobre as movimentações. Dia 1 de junho é a data crucial no calendário da NFL, principalmente porque desbloqueia um dos principais benefícios financeiros que um time, uma franquia da NFL pode ter. Com o dia 1 de junho, ou anúncios de trocas a partir do dia 1, as equipes negociam os jogadores e conseguem distribuir os custos da rescisão contratual ao longo de 2 anos, ao invés de ter que assumir esse custo numa única temporada. Então, a gente vai falar sobre, principalmente uma troca aqui que envolvia isso. Mas, às vezes, os times já estão certos que vão fazer a troca e eles esperam o dia 1, justamente para que o dead money, né, o dinheiro que sobra aí dessa rescisão, não prejudique o salary cap do time numa única temporada, então você consegue diluir. E o primeiro exemplo que a gente tem disso foi realmente a ida de A.J. Brown para o New England Patriots, que, para surpresa de 0 pessoas, se concretizou no dia de hoje, né, dia 1 de junho, que eu estou gravando esse vídeo. Mas, por quê? A gente já sabia que isso ia acontecer. A movimentação do Philadelphia Eagles no draft também deixou bem claro, justamente pela escolha de um wide receiver que sobrou no colo do time, fazendo uma movimentação de trade-up, subindo para poder pegar esse jogador e aí, naturalmente, fazer a substituição de A.J. Brown na linha de frente ali dos recebedores do Jalen Hurts. Eles anunciaram, obviamente, hoje, por quê? O Philadelphia, ele manda A.J. Brown para o Patriots e recebe a escolha de primeira rodada de 2028 e uma escolha de quinta rodada de 2027, segundo as fontes do The Insider. Uma outra coisa que é importante é o que acontece com isso. Com a ida do A.J. Brown agora, a partir de 1 de junho, a taxa ali de rescisão, que é de 43 milhões, ou seja, o dead money que o Philadelphia vai ter que arcar do contrato do A.J. Brown de 43 milhões, desses 43, 27 são jogados para serem pagos só em 2027. Então, esse ano, isso alivia para o Philadelphia, ao invés de eles assumirem 43 milhões, eles vão ter que assumir só um pouco menos que isso e mandar realmente os 27 lá para 2027, então 27 milhões aí livres, né, por enquanto, no salary cap do Philadelphia, o que dá um respiro para o time, por isso que eles acabam fazendo isso. Então, uma estratégia que a gente já sabia que o Philadelphia estava tendo junto com o New England Patriots. Além disso, a gente tem um ganha-ganha para os dois lados, não só na questão financeira, mas o A.J. Brown tem 28 anos, ele vai para New England com 339 passes, 5.034 jardas e 32 TDs em 62 jogos, ali como principal recebedor de Jalen Hurts, e também depois de ter vencido um Super Bowl, além de dar esse alívio financeiro para o time. O New England agora vai assumir o contrato de 4 anos do A.J. Brown e o valor de 113 milhões de dólares também fica na conta do New England Patriots. Como eu falei, é um ganha-ganha para os dois lados. A.J. Brown já realmente tinha demonstrado a sua insatisfação de continuar jogando no Philadelphia. E Philadelphia também não tem muito apego a jogadores, então não tem o menor problema. Ele foi. E pro lado do Philadelphia, eles conseguem colocar novos jogadores aí que realmente estão a fim de jogar pelo time, estão querendo vestir a camisa do Philadelphia. E por outro lado, também abrem um espaço no salary cap muito importante. Pro lado de lá seguindo para Boston, para New England Patriots, eles dão uma arma muito eficiente pro Drake May, que tá precisando, e também conseguem aí um jogador que quer desde sempre jogar no New England, o A.J. Brown. Não vou falar que ele declaradamente é torcedor do Patriots, mas já pipocaram algumas imagens dele muito criança vestindo a jersey do New England, e também ele já deixou claro ali a sua animação quando ele recebeu, há uns 3 anos atrás, se eu não me engano, uma jersey do Tom Brady, do Patriots, assinada pelo Tom Brady. Então, assim, sempre deixou muito claro que ele gosta, que ele queria jogar em New England. Então, ganha-ganha. Ele vai jogar no time que ele quer, o Philadelphia abre espaço do salary cap para pagar um jogador que eles querem ou para poder pagar um novato, enfim.
e também recebem ali, abre espaço para um jogador que queira realmente jogar no time, coisa que o A.J. Brown já não queria, ele já nitidamente não estava satisfeito com o clima da Filadélfia. Outra negociação que a gente teve, e aí que também foi uma surpresa, foi a contratação do Odell Beckham Jr. ressuscitando das cinzas, voltando para o New York Giants, que foi anunciado nessa segunda-feira também. Os Giants foram bem cautelosos em falar sobre isso. Na verdade, o processo de contratação ele foi bem secreto, mas depois do anúncio, o técnico do Giants, o Joe Harbaugh, já falou que ele tem um ótimo histórico com o Beckham desde 2023, lá, quando eles jogaram juntos em Baltimore, né, no Baltimore Ravens, e mantém um bom relacionamento. O Odell Beckham teve 36 recepções, 565 jardas e 3 touchdowns nessa temporada de 2023, e ele estava como um agente livre, então estava ali meio que aposentado forçosamente, mas o Giants imaginou que seria uma boa aquisição. Então, lembrando que ele já foi escolhido pelos Giants lá em 2014, foi a 12ª escolha geral na primeira rodada. Ele teve um início de temporada recordista e também 3 temporadas com ótimos números, com mais de 1.300 jardas, e depois acabou sofrendo algumas lesões que fizeram com que ele saísse de Nova York. Uma coisa muito importante da gente pensar aqui é que o Odell Beckham Jr., e aí a gente tem que analisar o quanto isso é benéfico para o Giants ou não, porque o Odell, ele teve só 9 partidas nos últimos 2 anos. Ele foi suspenso por 6 jogos em 2025 por ter violado a política da liga sobre substâncias para melhorar o desempenho, e em seguida ele ficou sem contrato na última temporada. No ano anterior, ele estava jogando pelo Miami Dolphins, que foi quando ele teve essas 9 partidas, e teve ali 9 recepções para 55 jardas. Então, ele não está no auge do seu trabalho. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Mas, para mim, o que justifica essa movimentação dos Giants em ressuscitar o Odell é porque os Giants também estão contratando o wide receiver Braxton Berrios por 1 ano, segundo os agentes dele, e o Juju Smith-Schuster também foi anunciado como contratação por 1 ano dos Giants também. Isso porque os wide receivers atuais dos Giants, o Malik Nabers e o Darius Slayton, eles estão na lista de lesionados, né? O Malik Nabers está com uma lesão no joelho e que provavelmente no início da temporada ele não vai estar disponível, ainda é muito incerta se ele vai jogar o começo da temporada para o Giants ou não. E porque ele rompeu o ligamento cruzado anterior em setembro do ano passado. E no caso do Darius Slayton, ele tá com uma lesão no músculo abdominal, então também seria uma posição de necessidade. E o Giants, nada mais justo, foi atrás do que ele podia fazer para poder reforçar, já que seus principais recebedores estão aí bem baleados e provavelmente nas primeiras semanas da temporada regular, talvez não consigam voltar. Então, faz sentido também essa movimentação. Confesso que não esperava que o Odell viesse, né, voltasse para a liga depois de uma temporada péssima em 2025 e em 2024, 2025 e 1 ano parado, mas efetivamente conseguiram ressuscitar ele, talvez por um preço barato, que o Giants precise ali por 1 ano só para poder ter os seus recebedores saudáveis. Então, talvez o Odell fique como titular no começo da temporada e depois, com a volta do Malik Nabers e do Darius Slayton, ele vá para o banco junto com o Juju Smith-Schuster, junto com o Braxton Berrios. Seguindo, agora sim, para a maior contratação de todas, na verdade, a maior troca de todas, eu vou começar falando sobre a ida de Myles Garrett para Los Angeles Rams. Essa troca foi finalizada. Agora a gente ficou sabendo sobre realmente o que envolveu essa troca e a gente vai falar sobre isso. Mas o Cleveland Browns manda Myles Garrett, 2 vezes eleito o jogador defensivo do ano da NFL, para o Los Angeles Rams em troca de Verse, né? Então, o Jared Verse vai para o Browns e foi 2 vezes selecionado para a Bowl, foi escolhido primeira rodada recente. E o Rams manda para o Cleveland Browns
uma escolha de primeira rodada de 2027, uma escolha de segunda rodada de 2028 e uma escolha de terceira rodada de 2029. Então, o Rams recebe Myles Garrett do Browns e envia para o Garrett o Jared Verse e mais 3 escolhas de rodadas nos próximos 3 anos. Uma primeira escolha de 2027, uma segunda escolha de 2028 e uma terceira escolha de 2029. Uma negociação cara, vamos dizer assim. Isso não significa necessariamente que Myles Garrett não mereça. Eu acredito que ele merece, e merece muito. Mas a gente tem que levar algumas considerações aqui, que realmente o Los Angeles Rams está indo para as cabeças. A gente já viu essa movimentação durante a off-season, mas óbvio que essa, acho que eu bateria o martelo de que é a troca mais louca da NFL nessa temporada. Com o Super Bowl próximo, o 61, programado para ser disputado novamente no SoFi Stadium, no ano de 2027, os Rams, mais uma vez, estão ali apostando tudo e seguindo o lema de que, tipo assim, que se dane, só vamos para as cabeças. O interesse dos Rams no Garrett surgiu logo após os Browns terem mudado o contrato com o defensive end em março. E eles acabaram, o Browns acabou adiando o pagamento do bônus de opção de 15º dia útil da liga em março para 7 dias antes do início da temporada regular, facilitando assim uma possível troca. Os Browns já tinham sido categóricos que eles não tinham interesse em negociar o Myles Garrett e chegaram a comunicar oficialmente os Rams de que eles não iam fazer essa troca. Mas os Rams insistentemente se recusaram a desistir do que uma fonte, ali um insider da liga, disse de perseguição persistente pelo Myles Garrett. E aí, os Rams continuou ligando sem parar para o Cleveland Browns e falando que eles eram o único time que ia conseguir tirar o jogador intocável dos Browns. As negociações se intensificaram logo após o draft da NFL esse ano, que rolou em Pittsburgh, e os Rams ofereceram um pacote de escolhas em troca do Garrett, mas o Cleveland manteve a posição pública de não negociar o jogador. Aí você vai me perguntar, tá, mas então o que fez eles finalmente, aceitarem? Os Browns seguiram falando para os Rams que nenhum acordo seria fechado se eles não incluíssem o Jared Verse na troca. Pois é, meus amigos. Na verdade, o que o Cleveland Browns queria é realmente fazer uma proposta que o Rams desse uma proposta irrecusável. Eles não iam mandar o Myles Garrett para o Los Angeles Rams, deixando o Garrett e Jared Verse jogando no mesmo time. Então, até porque a gente tem que lembrar que o Jared Verse tem 25 anos, é a escolha de primeira rodada dos Rams de 2024, acumulou 12 sacks e 22 tackles para perda de jardas nas últimas 2 temporadas, então é um jogador excepcional. Inicialmente, os Rams não estavam interessados em mandar o Jared Verse, até porque, óbvio que o interesse deles era ter essa dupla de peso na defesa, mas eventualmente começaram a reconsiderar ali um pacote que incluísse desde as escolhas de draft fossem ajustadas adequadamente. O Verse vai ajudar a compensar a perda do Garrett e os Browns também recebem as escolhas adicionais. Vamos lá. Uma outra coisa que é muito importante para os Browns aqui, porque eu acho que no final das contas, eu acho que a ida do Garrett pro Rams é maravilhoso. A gente não pode apagar o fato desse cara ter sido 2 vezes campeão, 2 vezes vitorioso, jogador defensivo do ano. E também ele já não estava tão satisfeito em jogar nos Browns, e ele já tinha falado que ele queria começar a vencer campeonatos. Porque, vamos ser sinceros, que não adianta nada você ser o melhor jogador do mundo se você não leva a taça para casa. Não importa qual seja o esporte. Então, naturalmente, por Myles Garrett, ele quer ser valorizado, ele quer ser o jogador defensivo do ano, mas ele quer jogar num time competitivo. E o Cleveland Browns não é este time. Já o Los Angeles Rams é. A gente tem que lembrar que o Myles Garrett já tá há anos no Browns e foi, se eu não me engano, 2 vezes para pós-temporada só, para playoffs. Então,
para um jogador no nível dele, realmente não faz sentido. E agora, pelo segundo ano consecutivo, os Browns terão 2 escolhas de primeira rodada e estão programados para ter 11 escolhas no draft de 2027. Nitidamente um rebuild, incluindo 3 escolhas de quarta rodada, 2 escolhas de quinta rodada e 2 escolhas de sétima rodada. Então, eles vão estar muito preparados para negociar no draft, caso eles consigam encontrar algum jogador que eles considerem que vale a pena, principalmente cogitando aqui quarterback. Agora, o Garrett vai provavelmente ter uma extensão de contrato de 4 anos e 160 milhões, que ele assinou na última off-season, então provavelmente ele vai seguir com esse contrato para os Rams e essa cláusula de não troca que incluía no contrato, ele vai ter que abrir mão de alguns valores nessa negociação, mas isso também, provavelmente essa cláusula de não troca vai estar presente no contrato dos Rams. Pelo que falaram, ele vai voar agora na terça-feira para Los Angeles para já começar a adaptação, se apresentar para o time e já se despedir de Cleveland. Como eu falei, foi uma negociação muito inteligente por parte dos Browns. Eu estava comentando que, óbvio, que a gente está falando de Myles Garrett, 2 vezes defensor do ano da liga, mas, ao mesmo tempo, a gente está falando de um jogador que já tem ali seus 30 e tantos anos. Em troca, o Browns está recebendo um jogador de 25 anos e mais 3 escolhas. E o simples fato dos Rams nitidamente não quererem enviar o Jared Verse já mostra o valor do jogador para o time. Então, eu achei que foi uma excelente troca do Cleveland. O time ganha capital de troca de draft, de escolhas. Então, é sensacional. Óbvio que para eles é doloroso abrir mão de um jogador excepcional, mas um time que não estava competitivo não fazia muito sentido o Myles Garrett seguir em Cleveland, né? Então, até porque se a gente for para pensar na quantidade de anos que ele ainda tem aí na liga, ele ir para uns Rams pode ser que ele consiga, nos últimos anos provavelmente de carreira que ele já tem, que ele já deve estar na contagem regressiva, isso faça mais sentido para ele ganhar um título. Então, excelente troca. Neste caso, eu acho que com um ponto de margem de ibope aí para mais, o Cleveland Browns saiu vitorioso, um pouquinho mais vitorioso nessa troca, justamente por eles terem conseguido arrancar Jared Verse dos Rams. Então, excepcional. Um problemão para os rivais de divisão dos 2 times, tanto de Cleveland quanto dos Los Angeles Rams. Mas vamos ver como é que a coisa se desenrola aqui e como é que o Jared Verse vai se destacar na defesa de Cleveland, como é que eles vão saber utilizar esse jogador. Certo, galera? É isso, tivemos muitas trocas interessantes neste dia 1 de junho. E eu quero pedir para você se inscrever, compartilhar, deixar o seu like e também colocar aqui nos comentários o que você achou, se você concorda, se você discorda. No caso da ida do Odell Beckham Jr., se você acha que foi ressuscitar uma coisa que talvez não funcione. Se você acha que quem venceu na troca foi o Browns ou o Rams, será que Myles Garrett fez bem sair dos Browns e ir para os Rams? E o contrário. E também a troca que a gente já sabia que ia acontecer no dia de hoje, que é a ida do A.J. Brown para New England e o Philadelphia recebendo 2 escolhas de draft com a ida do jogador para Boston, certo? É isso, deixa o like, se inscreve no canal, segue a gente nas outras redes sociais, estão aqui na descrição e vamos aguardar. Assim que tiver mais trocas, eu venho aqui pra gente conversar sobre isso, fechou? Beijo, tchau!